Quero estar te convidando a abrir sua Bíblia lá em Números, no capítulo 13. Números 13, no verso 27. Treze, 27 fala assim: E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e há cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. O 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém? É um trecho extremamente conhecido, e quando eu leio esse trecho aqui, eu lembro daquela frase do senso comum que as pessoas costumam dizer: eu nadei e morri na praia. É mais ou menos desse jeito. Eu quero falar com você hoje a respeito de romper com resistências, e eu quero estar usando essa palavra aqui como uma ilustração. Tem uma frase do Anais Nin que ele fala assim, que nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos como nós somos. E você percebe que, conforme o texto que nós acabamos de ler aqui, nós temos um público dividido de uma forma que ficou contrabalanceada, né? Você percebe que Josué e Caleb falam: vamos e possuí-lamos, e ao contrário deles, os outros 10 espias falam: não vamos, porque essa terra é uma terra que consome os seus moradores. E lá tem gigante. Você percebe que são 10 contra 2. E o problema que nós percebemos aqui é que entre essas 12 pessoas, o que diferencia a forma deles enxergarem, levando em consideração que nós estamos falando a respeito de 12 pessoas, que todos eles eram hebreus, todos eles eram descendentes de Abraão, todos eles viram o mar se abrir, todos eles viram o maná cair do céu, viram a nuvem de noite e a coluna de fogo de dia, ao contrário, todos eles viram os milagres acontecerem. Só que quando eles chegaram diante da promessa, diante do dia tão esperado, daquilo que eles esperaram a vida inteira para acontecer, 10 deles falaram: não vai dar certo. E apenas 2 falaram: vamos continuar, porque foi para isso que viemos. A diferença entre esses 12 homens é que aqueles 10 que falaram que eles não poderiam contra aquele povo daquela terra, eles estavam falando isso baseados nas suas próprias forças, baseados em sua própria experiência, baseado em sua própria fraqueza. Ao contrário de que os outros 2, Josué e Caleb, eles falaram: se o Senhor falou que é para nós entrar, então vamos e tomemos a terra. Ou seja, é só a gente ir e fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Eles não ficaram olhando para as desvantagens que eles tinham em relação aos moradores daquela terra. Você percebe que essa característica de ficar observando, fazendo comparações, é uma forma de você se diminuir. Toda vez que você se compara com alguém, com alguma pessoa, com a situação de alguma pessoa, você sempre está se colocando como se você fosse menor, né? Como se a pessoa fosse melhor do que você.
E hoje em dia, na época das redes sociais, é o que mais tem acontecendo, né? Você abre as suas redes sociais e fala: nossa, tá todo mundo vivendo, tá todo mundo viajando, tá todo mundo rico, tá todo mundo lindo e maravilhoso, e eu tô aqui, meu salário mal dá para pagar o mês, eu tô sofrendo cada dia mais, as coisas só apertam pro meu lado, e parece que você vive uma vida desproporcional com essa mentira que as pessoas tratam como realidade. E o que nós aprendemos da parte de Deus é que nós, quando chegamos diante de um período de resistência, nós não deveríamos diminuir as nossas expectativas, nós deveríamos aumentar a nossa fé. Você percebe que todas as vezes em que você está prestes a romper com um limiar de uma segurança, de uma familiaridade que você vivia, as coisas elas vão se apertar cada vez mais, nada vai facilitar. Toda vez que você chega naquela prova, que é a prova decisiva que vai fazer você passar de etapa, ela nunca vai ser mais fácil do que as anteriores. Ela sempre vai ser a mais complicada de todas. E por causa disso, muitas das vezes as pessoas elas preferem voltar para trás, elas preferem continuar na mesmice do mesmo jeito, do que elas ousarem e fazer o extraordinário para que elas consigam passar por esses limites. Porque aquilo que você tem medo, aquilo que você não enfrenta, se torna o seu limite. Nós percebemos aqui que aqueles homens, eles confiavam nas suas forças, confiavam na sua própria competência. E talvez se aquele povo fosse mesmo um povo fraquinho, um povo pequenininho, eles falavam: vamos entrar que nós vamos vencer. Mas você percebe que quando você fica confiando no seu coração, isso tem um prazo de validade. Até um determinado momento, eles ouviam falar a respeito daquele povo, né? Por muito tempo eles tiveram tempo para se preparar para que eles chegassem ali. E você percebe que se a gente for observar a senda, a rota do povo hebreu pelo deserto, eles foram... Deus, no começo, quando eles saem lá no Êxodo, Deus já desvia eles para que eles não venham a dar de cara com os filisteus. Então Deus já fala que faz com que eles façam uma volta para que eles não se deparem com a guerra, porque se eles se deparassem com a guerra logo na saída do Egito, eles corriam de volta para trás. Então você percebe que Deus ele vai fazendo uma preparação, e eles passam por um povo, e eles guerreiam com outro, e eles vencem um, vencem outro, vencem um, vencem outro, até que eles chegam diante da terra prometida, onde eles devem lutar com os cananeus agora. E é exatamente conforme eu falei, eles vêm sendo provados, preparados, até chegar no momento final, que era o momento decisivo para a vida deles. Só que ao invés deles confiarem naquilo que Deus já vinha fazendo, a Bíblia diz que a fama que Israel tinha é que eles vinham como um touro selvagem, e quem se colocava na frente deles, eles passavam por cima. Isso é o que as outras nações enxergavam de Israel. Mas quando esses 10 homens se deparam com os cananeus, eles olham para eles, olham para si mesmo e falam assim: nós somos como gafanhotos perto deles. Eles vão nos devorar como pão. É o que eles falam. Você percebe que estava indo tudo bem, até o momento em que eles pararam para ficar se comparando. Se eles tivessem comparado seu inimigo com Deus, conforme Davi faz quando ele enfrenta Golias, eles não teriam tido esse tipo de problema. Então você percebe que conforme está escrito lá em Mateus no capítulo 6 e no verso 22 em diante, o que vai fazer a total diferença não é o seu inimigo, não é o seu adversário, não é o potencial que ele tem, não é quantas lutas, quantas guerras ele já enfrentou, qual que é a experiência, qual que é o nível dele. É o quanto que você está enraizado em Deus. As pessoas elas falavam de Golias e falavam assim: Golias ele é guerreiro desde a sua mocidade, ele é herói de guerra de não sei quantas batalhas. E Davi nunca tinha batalhado numa guerra na vida. Só que ao invés de Davi falar assim: eu vou contra você porque eu sou muito bom e eu sou muito forte,
ele fala: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Esse que é o diferencial das pessoas que alcançaram a vitória e das pessoas que ficaram pelo caminho. Essas pessoas que alcançaram vitória, elas não atribuíram o êxito à sua capacidade, ao seu nível de capacidade. E conforme eu falei aqui em Mateus 6, no verso 22, ele fala a respeito dos olhos bons e dos olhos maus. Porque se você tiver olhos bons, tudo será luz. Mas se seus olhos forem maus, que grande escuridão há dentro de você. A pessoa que ela tem olhos maus, nada para ela presta, nada para ela tá bom. Tudo que as pessoas estão fazendo tem uma segunda intenção. Nunca o benefício é para ela, não, ele deve estar querendo alguma coisa, né? A pessoa que ela tem olhos maus, ela desconfia de tudo e de todos, e ela não se acha merecedor daquilo que Deus tem para dar para ela. Agora, a pessoa que ela tem olhos bons, ela não simplesmente sabe servir, como ela está disposta a receber. Não tem coisa pior do que você tentar presentear uma pessoa que ela não sabe receber um presente. Ela não sabe receber um agradecimento, porque ela não se acha merecedora. A vida inteira dela foi se prostrar e servir. E quando alguém se depara com ela tentando fazer um agrado, tentando demonstrar gratidão, tentando honrar, a pessoa não sabe receber isso. E ela se sente ofendida. Nós precisamos entender que essa é uma das maiores dificuldades do ser humano quando se trata de entender o funcionamento de Deus. Porque Deus, ele nos convida para a sua graça. E a sua graça não fala a respeito do tanto que nós somos bons. Fala a respeito do tanto que ele é bom. E talvez a gente se pega até hoje, depois de tanto tempo de crente, ainda tentando ser merecedor daquilo que Deus já garantiu para nós, daquilo que Deus fez para nós. Aí Deus, ele nos pega, que nem ele pega a Marta, a irmã de Lázaro, e fala: Marta, você está preocupada com muita coisa, mas só tem uma coisa que importa. Sabe, se você parar para pensar, Marta não estava fazendo nada de errado. Ela estava tentando agradar. Ela estava tentando ser hospitaleira, ela estava tentando servir. Ela não fazia nada de errado. Só que o que Jesus está tentando ensinar para aquela mulher é: senta aqui, que hoje não é dia de servir, hoje é dia de receber. Você tem que aprender que tem tempo para tudo. Tem o tempo para você plantar e tem o tempo para você colher. Tem o tempo para juntar e tem o tempo para espalhar. Tem o tempo para abraçar e tem tempo para afastar do abraço. E hoje é o dia de receber. Senta e receba. Senta e se dê o luxo de ouvir aquilo que eu tenho para te ensinar. Hoje é eu que estou te entregando alguma coisa. Essa é uma das dificuldades das pessoas. E normalmente quando a gente fala a respeito de negar a si mesmo, automaticamente remete na nossa cabeça o fato de você abandonar o seu orgulho e se tornar menos orgulhoso, por exemplo. Porque Jesus, ele me manda negar a mim mesmo e carregar a minha cruz. Só que nem todas as pessoas, o lado que ela pende é o lado do orgulho. Tem pessoas que elas erram de servir demais. Tem pessoas que elas erram porque elas não se permitem ser servidas. E muitas das vezes o negar a si mesmo se trata disso. De você ficar quieto ali e falar: hoje eu só vou receber. Hoje eu vou receber aquilo que Deus está me dando porque Ele está me dando. E eu não mereço isso. E eu posso fazer o que for que eu nunca vou merecer. Deus, ele tem nos convidado para que nós venhamos a sair desses extremos. Pessoas que de um extremo tentam fazer demais para que eles se tornem merecedores daquilo que Deus tem para dar. E outras pessoas que, de um outro lado, elas acham que Deus tem que dar, pronto e acabou, do jeito que eles querem. Né? São extremos. Nós precisamos pensar com relação à nossa resistência, que ao contrário daquilo que aqueles homens fizeram, eles olhavam para aqueles homens que diziam eles ser homens de grande porte, e que diante daqueles homens eles eram como gafanhotos, e isso fazia com que eles ficassem menores do que eles já eram.
Só que ao contrário daqueles homens que olhavam aquilo que estava diante deles, Josué e Caleb andavam por aquilo que eles ouviram da parte de Deus. Porque a fé não vem por ver, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos ser guiados por aquilo que nós temos visto, porque se nós andarmos por aquilo que nós temos visto, nós vamos parar no primeiro momento, nós vamos desistir no primeiro momento. Mas quando nós paramos de andar por aquilo que nós vemos e nós começamos a andar por aquilo que nós ouvimos, aí você tem a capacidade de fazer como Pedro e andar sobre o mar. Porque já não é mais a respeito do mar, é a respeito da palavra sobre a qual eu me ponho. É sobre aquilo que Deus já tinha falado desde quando Ele nos tirou do Egito. Eu vou tirar vocês do Egito e eu vou restabelecer a terra que era dos seus pais. É sobre o que Deus falou, não é a respeito daquilo que eu estou vendo. Porque Deus, Ele nos chama como improváveis. Nós não temos e nós não merecemos. Nós não merecemos a vida que nós estamos vivendo hoje. Nós não merecemos estar aqui fazendo isso que nós fazemos. Eu não mereço estar aqui propagando a palavra de Deus. Eu não mereço receber aquilo que Deus Ele tem me dado. Mas Deus, Ele faz isso por causa da sua bondade, não por causa de mim. Então, se eu parar para ficar olhando para mim, eu vou desistir, vou falar para o pastor William, falar: "Ô pastor, não me chama não, porque eu sou um homem pecador, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu não sou nem digno de subir no altar." Se eu fosse olhar para mim, eu nunca faria nada. Porque eu, assim como Paulo se julga lá no final, eu gosto de enxergar de uma forma histórica o como que funciona o trabalhar de Deus na vida das pessoas, porque você percebe que nas primeiras cartas de Paulo, ele se pega tentando provar que ele é um apóstolo de Deus, né? E ele fala: Paulo, apóstolo de Cristo, chamado não sei o que e tal, e ele quer dar carteirada. Só que você percebe que à medida que vai avançando as cartas de Paulo, ele vai chegando ali mais perto do seu fim, do seu fim de vida, ele vai amadurecendo na fé, a tal ponto que quando ele escreve a sua última carta, ele fala assim: dos homens pecadores, dos quais eu sou o pior de todos. Ele começa a perceber que o que importa não é aquilo que as pessoas falam ou aquilo que as pessoas vão achar dele, é a respeito dele entender quem ele é de verdade. Então a solução que nós temos como pecadores que foram abraçados por esse Deus que é santo, é nós entendermos que por mais que alguém possa apontar o dedo para nós e falar assim: "Ah, mas você é pecador, por que você acha que Deus ele vai fazer isso na sua vida? Ou por que você acha que você é digno de estar fazendo isso que você está fazendo?" Aí eu tenho que ter na minha mente assim: você não sabe de nada, eu sou muito pior do que você imagina. Porque aquilo que você vê é simplesmente aquilo que eu quero mostrar. Se você soubesse quem eu sou por dentro, o tanto de pensamentos ruins que passam na minha cabeça todo santo dia, o tanto de coisa ruim que eu já fiz durante toda a minha vida, aí você saberia que eu sou muito pior do que você imagina. Só que mesmo assim, Deus ele teve misericórdia de mim. Esse é o entendimento e a compreensão que nós temos através da revelação de Cristo, porque quanto mais Deus ele se revela para nós, mais nós percebemos que nós somos falhos e que nós somos fracos. Mais nós percebemos que nós estamos assentados numa mesa do qual nós não deveríamos participar dela. Nós deveríamos estar debaixo da mesa comendo das migalhas, mas Deus ele nos convida a se assentar como filhos. É esse o entendimento, não é porque eu mereço, é porque Ele me quis. Por causa dos olhos maus daqueles homens, eles adiaram a promessa. Isso é uma coisa importante de nós entendermos. Tem coisas que estão acontecendo agora, conforme eu preguei no domingo aqui. Tem coisas que é você quem vai fazer. E se não for você, não vai ser mais ninguém. É aquela questão da oportunidade, que é um cavalo selado que passa na sua frente, que passa correndo, e se você não pegar, já foi. Tem coisas que estão acontecendo nesse exato momento, e se você deixar o medo falar mais alto do que a voz de Deus,
você perdeu a sua oportunidade de vida. Porque a Bíblia diz que aqueles homens de primeiro momento, eles negam, eles rejeitam, eles desistem. Só que aí Deus se ira contra eles. Porque Deus não falou que era para eles ir lá ver se eles davam conta. Deus falou que era só para eles espiarem. Deus já tinha falado que era para eles entrarem e tomarem a terra. Não era essa a questão, se nós vamos entrar ou se não vamos. E aí por fim, depois que Deus se ira contra eles, eles falam, não, agora vamos então, porque Deus falou que é para ir, então vamos. Só que aí eles tentam ir e acontece exatamente igual eles tinham profetizado. Eles não falaram que eles eram que nem gafanhotos perante aqueles homens? Eles não falaram que aquela terra era a terra que devorava seus moradores? Quando eles tentaram subir de novo contra aquele povo, eles tiveram que voltar correndo, como covardes. Eles tiveram que fugir, porque Deus já não estava mais com eles. Se você fizer agora, conforme Deus te manda, aí Deus ele se responsabiliza. Olha o diferencial do negócio. Agora, a partir do momento em que eles agiram com desobediência, Deus tirou o corpo fora e falou, agora é responsabilidade de vocês. Se vocês forem, vocês vão, mas vão por conta própria. E foi isso que aconteceu. Eles foram e o inimigo afugentou eles. Porque eles foram com a força do braço deles. E por causa desse tipo de comportamento, esse tipo de mentalidade, aquelas pessoas foram condenadas a ficar rodando no deserto até o fim da sua vida. Por que, Júnior, que eles tiveram que morrer no deserto? Eles não tiveram que morrer no deserto. Isso que aconteceu na vida deles foi uma profecia autorrealizável. Desde quando eles saíram do Egito, eles chamavam Moisés e falavam assim, você tirou a gente do Egito para morrer no meio do deserto. De tanto eles ficarem falando, de tanto eles ficarem repetindo, aquilo se tornou a realidade deles. Eles morreram no deserto. Eles foram enterrados pelas areias do deserto. Por que eles precisaram passar por isso? Porque o deserto é um lugar de transformação de mente. Por que só Josué e Caleb conseguiram entrar na terra prometida? Porque eles já tinham uma mente que estava forjada. E aqueles homens que passaram pelas mesmas experiências que Josué e Caleb não se permitiram. É por isso que normalmente nós falamos que às vezes as pessoas elas saem do Egito. O problema é o Egito sair das pessoas. Aquelas pessoas saíram daquele lugar de escravatura, mas continuaram agindo como escravos. Josué e Caleb já estavam agindo como filhos. Eles não mereciam a terra prometida, mas Deus está me dando por herança. Um filho não merece aquilo que o pai dá. Ele simplesmente herda. E todos os filhos daquela geração foram os que herdaram a terra prometida. Porque para sair do Egito, eu posso sair como escravo. Mas para entrar na terra prometida, eu só entro como filho. É por isso que Paulo vai falar em Romanos 12:2, que o que eu necessito para que eu possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é que eu tenha uma transformação pela renovação da minha mente. Não é comportamental, não é a igreja, não é liturgia, não é religião. É uma transformação de mente. É eu sair da mentalidade de escravo e assumir o meu posto de filho. E é isso que muda tudo. Nós precisamos entender de uma forma bem clara, depois de tudo que nós falamos aqui, que as coisas elas não vão facilitar, as coisas elas não vão com o tempo ficar mais fáceis. Nós percebemos que o tempo todo as coisas só ficam mais difíceis. Só que isso nos obriga a se tornar mais fortes. Né? Tem até aquela frase que fala muito a respeito desse tempo que nós estamos vivendo. Que tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. E tempos fáceis geram homens fracos. É a época que nós estamos vivendo hoje. Nós vivemos uma época de desbravadores que construíram um tempo fácil. E hoje nós estamos entrando numa época
de um tempo difícil, onde esses homens fracos estão penando, estão sofrendo, porque eles não têm o mínimo de competência para lidar com uma situação de crise, com uma situação de dificuldade. Então, nesse tempo de atravessar esse padrão, de sair desse paradigma do qual a gente vivia anteriormente, para que eu consiga ultrapassar essas barreiras, eu preciso aumentar a minha fé. Eu preciso mover o extraordinário. E para mim fazer o extraordinário, eu preciso entender que eu vou ter que fazer coisas que normalmente eu não faço. Eu vou ter que viver coisas que eu nunca vivi. Eu vou ter que me dar a chance de experimentar coisas que eu nunca experimentei. Porque do jeito que eu estava fazendo, eu só vou continuar tendo os mesmos resultados. E voltando sempre para a mesma familiaridade. Eu vou lá, dou de cara com a porta de Canaã e volto para o deserto. Eu só vou conseguir passar e ultrapassar esses limites que eram meus e não da pessoa, quando eu fizer uma força a mais do que aquela que eu estava fazendo. A Esther, ela fala o tempo todo nas suas corridas a respeito da linha de chegada. E na linha de chegada, normalmente as pessoas já estão morrendo, né? Elas já deram tudo que elas tinham que dar na prova. Só que é a chance que você tem de você conseguir ultrapassar a pessoa que está na sua frente. Então a pessoa, ela está caminhando na sua frente aqui a coisa de alguns metros. E esses metros é o que define a posição, se vai ser dela ou se vai ser sua. Nesse momento eu posso aceitar que eu perdi para essa pessoa, ou eu posso dar tudo de mim e tentar correr para ultrapassar essa pessoa. É isso que nós precisamos fazer quando nós chegamos no nosso limite, quando nós chegamos nesse período de resistência. Nós precisamos reunir o nosso último quantidade de força para que nós venhamos a despontar de uma forma que nós nunca conseguimos. Amém? Você pode ficar de pé?